Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre o livro O Poder do Agora. Um livro assim para sua iluminação e espiritualidade. Na verdade, ele é o 11º livro desse ano e eu vou fazer uma resenha para você. Ele foi escrito por Eckhart Tolle e é considerado como um dos melhores livros já escritos nos últimos tempos. E de cada frase transmite muitas verdades. Isso quem disse foi Deepak Chopra. Ele esteve no Brasil alguns anos atrás e eu assisti uma palestra dele. Será que você está preparado para ouvir tudo que ele tem a dizer aqui? Bom, se você ainda não me segue, me siga, eu te dou alguns segundos para você apertar aqui embaixo, apertar o sininho e encaminhar esse vídeo para alguém que você ama para acompanhar as minhas resenhas. Eu quero te dizer, primeiramente, foi muito difícil ler esse livro. Primeiro porque eu penso muito diferente do autor, eu tenho uma outra crença, mas é muito importante quando a gente lê outras coisas de outras pessoas que não pensam como nós pensamos, para poder entender esse universo e extrair delas o melhor para a gente. Então eu quero te dizer que eu já passei assim por uma busca incessante na minha vida, do ser, né, do meu eu, numa busca, numa procura em vários lugares. Eu morei na Europa e me envolvi com várias técnicas de meditação, com Kundalini. Na Alemanha me envolvi com Scientology. Fiquei debaixo de pirâmides, tomei chás em busca de uma consciência diferenciada. Eu já fiz regressões, viagens através do tempo. Eu me envolvi com vários tipos de terapias distintas, sistemas genéticas de autoajuda. Ou seja, eu vivi uma busca intensa e incessante do meu eu, até ter um encontro verdadeiramente com Jesus, que foi assim o mais radical de todas as experiências que eu vivi. E ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E só iremos ao Pai através dele. E eu tenho assim total certeza disso e é tão grande que eu posso ler qualquer coisa. E ao ler este livro, eu fui percebendo que a minha força, na minha crença, no meu eu com Jesus, sabe? E nada, absolutamente nada vai me afastar disso. E eu posso ler, entender outras mensagens e que nada vai me abalar. Como no final do livro ele chega a essa conclusão, né? Que eu tenho e que durante todo o percurso de todas as páginas eu fui lendo, absorvendo grandes interpretações, grandes conhecimentos, mas que é diferente do que eu penso. Ele é mais zen budista do que cristão, apesar de se referir a Jesus em inúmeras passagens, porque quem é que não consegue, quem é que consegue ficar longe das informações de Jesus? Então ele absorve ensinamentos interessantes para dar base à crença dele. Então a minha resenha hoje, após o Eckhart ter feito uma viagem para dentro dele mesmo, descoberto o seu verdadeiro eu, algumas pessoas começaram a se aproximar dele, dizendo que queriam o que ele tinha. E após 10 anos de trabalho, nasceu este livro, que na verdade é a essência de tudo que ele fez. E ele diz que você só vai entender quando você estiver pronto para uma transformação interior radical, que vai atuar como um catalisador dessa mudança. Ele espera também alcançar muitas outras pessoas que acham o conteúdo digno de atenção, embora ainda não estejam preparadas para viver plenamente essa transformação. Este não é um livro para ser lido apenas com a mente. Devemos tomar cuidado com o senso de identificação dentro de nós. Não há nenhuma verdade espiritual que ele possa contar que já não esteja dentro do nosso interior. Mas ele chama a nossa atenção para algumas coisas que talvez estejam assim esquecidas. A sabedoria da vida, antiga, mas ainda assim sempre nova.
que estão ativadas assim dentro de cada célula do nosso corpo. Ele começa o livro contando a história de um mendigo de rua que está sentado em cima de uma caixa e que pede dinheiro para as pessoas. E um certo homem disse para ele que não tinha dinheiro e pergunta: o que tem dentro dessa caixa? Aí o cara para e fala assim: não sei, já estou aqui há tantos anos. E aí ele resolve abrir a caixa e descobre um grande tesouro. O autor do livro se diz ser esse estranho que não tem nada para nos dar, mas que nos diz para olhar para dentro de nós, porque ainda estamos em busca de uma riqueza que está dentro, fechada. Ele conta que a palavra iluminação parece um esforço humano, mas na verdade é o simples estado de sentir-se em unidade com o ser com letra maiúscula, que poderia ser Deus. Mas para ele, Deus é uma palavra com significado distante e que se tornou um conceito assim fechado. E ao pronunciarmos, nós criamos uma imagem assim mental de alguém afastado e alguém do sexo masculino. Ele forma também que quase todas as pessoas vivem num estado aparente de isolamento no mundo de conflitos, de problemas, um mundo que reflete a fragmentação da mente numa escala cada vez maior. E a iluminação é um estado assim de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. E unidade tanto com o universo quanto com o nosso eu interior mais profundo. Ou seja, o ser com letra maiúscula. A questão que ele quer levantar é que você consegue se livrar da sua mente quando você quer? Você já encontrou um botão que a desliga? Então nós estamos assim tão identificados com a nossa mente que nem percebemos que somos escravos da nossa mente. É como se algo nos dominasse sem que a gente tivesse consciência disso. E como se vivêssemos como uma entidade dominadora. E a liberdade começa quando não somos a liberdade, mas somos o pensador que permite nos observar, né? E no momento que começamos a observar o pensador, começamos a perceber então que existe assim uma vasta área da inteligência além do pensamento. E que este é apenas assim um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. E é quando começamos a acordar. Existe uma voz dentro de nós que pode se tornar assim, o nosso pior inimigo. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos. Sabe aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos? É isso que ele quer dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja presente como uma testemunha e você logo perceberá, né? Que você está observando, ouvindo. E quando você ouve o pensamento, você acha que é o seu eu interior mais profundo. E o pensamento perde o poder e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia com a sua identificação com ela. Então você cria um espaço de mente vazia. Preste atenção. Porque quando esses espaços acontecem, nós sentimos uma certa serenidade, uma paz interior. E esse é o começo do estado de unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela nossa mente. Não é um estado de transe, é exatamente o oposto. É um estado de conexão interior, porque nós ficamos mais alerta, estamos presentes por inteiro. E como é que a gente atinge isso? Por exemplo, na vida diária, você tem que dar atenção a qualquer atividade rotineira, vivendo atentamente, de forma 100% presente. Ele dá exemplo como subir ou descer as escadas, prestando muita atenção a cada movimento, a cada passo, e até mesmo na nossa respiração. Ou também ele exemplifica na arte, na maneira de lavar as mãos.
e na sensação, o contato da água, o movimento das nossas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou seja, em todas as atividades nós devemos estar assim focados, concentrados 100%. Isso vai aumentar o grau de paz dentro de nós, porque toda vez que nós criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Até que um dia nós vamos nos surpreender sorrindo para a voz dentro da nossa cabeça. Como sorriríamos para as travessuras de uma criança, né? Isso significa que nós não estamos levando tão a sério o que vai na nossa mente, porque o nosso eu interior não depende mais dela. A nossa mente é apenas uma ferramenta e 80-90% dos nossos pensamentos são nocivos, inúteis e repetitivos. Você acredita? E dar atenção nos traz perda de energia vital e nós somos viciados em pensar. O nosso ego não vive no momento presente, mas no passado e no futuro. E somente agora, o presente, tem a chave para a libertação. Mas nós não conseguimos perceber enquanto acharmos que nós somos a nossa mente. Nós temos medo de perder a capacidade de criticar, de analisar e de ficarmos como animais. E por isso não conseguimos entender que o nosso pensamento é apenas um pequeno aspecto da nossa consciência. E ele não consegue existir sem a nossa consciência. Mas a consciência não necessita do nosso pensamento. A mente é uma máquina de sobrevivência. Ela é maravilhosa quando ela se defende, ataca outras mentes, coleta, armazena, analisa informações. Mas ela não é criativa. E todo artista verdadeiro, ele cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. E a mente, sabe, ela dá um insight, um impulso criativo. E até mesmo os grandes cientistas dizem que as suas descobertas mais originais acontecem no momento de serenidade. E aí você pode estar se perguntando, e as emoções? Elas nascem na hora em que a mente e o corpo se encontram, entendeu? E eles se ligam de forma interior com você e não possuem opositores, porque eles surgem por trás da nossa mente. As emoções, elas são parte da mente dualística. Elas estão sujeitas à lei dos opostos. Não se pode ter o bom sem que haja o mal. A palavra emoção significa literalmente desordem. E ela vem do latim, removere, que significa movimentar. O autor afirma que o ser humano vive assim com sentimentos de tristeza, porque desde que partiram do estado da graça, sabe? E nesse momento começaram a se perceber como fragmentos sem sentido, num universo assim estranho, sem conexão com a fonte e com o seu semelhante. Enquanto nós estivermos identificados com as nossas mentes, ou seja, quando estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Ele se refere ao sentimento espiritual, que também é o problema das doenças, do ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo uma leve irritação. Tudo isso são formas de sentimento. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, nós vamos acumulando resíduos de sentimentos emocionais e é uma sombra escura projetada pelo ego, que teme ser descoberto. Por exemplo, se a raiva predomina e você alimenta esse sentimento de raiva, insistindo em pensar no que alguém fez para te prejudicar ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. E quando a gente se mantém em estado de alerta, consciente, nós destruímos essa ligação
entre sofrimento e o mecanismo do pensamento e acionamos o processo da transformação. E somente teremos essa ferramenta da transformação quando nós estamos observando o que tem dentro de nós e entendemos quando passamos por essa experiência. O medo também é assim uma companhia constante para qualquer pessoa que está identificado com a mente e, portanto, desconectado do seu verdadeiro poder, do seu eu profundo, enraizado do seu ser. Enquanto o ego estiver, dirigindo a nossa vida, nós não vamos nos sentir à vontade, em paz e completos, exceto por breves momentos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem uma necessidade de se identificar com as coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, histórias pessoais e familiares, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. O autor diz que o segredo da vida é morrer antes que você morra. E descobrir que não existe a morte. Porque estar identificado com a mente, estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos, através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e com o futuro e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. E aí você pode estar assim pensando, poxa, mas sem o tempo, qual seria a razão da nossa existência, não é mesmo? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e devemos aprender a utilizá-lo com sabedoria em vez de desperdiçá-lo, não é? Errado. O tempo não tem nada de precioso, porque para ele é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, que é o agora. Isso sim é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado, no futuro, nós perdemos o agora, porque o agora é a única coisa, e é a única coisa que existe. Ele pede para você parar de pensar com a sua mente, porque você não vai entender do assunto. Ele pede para você prestar atenção no seguinte: você alguma vez já vivenciou, realizou, pensou, sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível que alguma coisa aconteça fora do agora? A resposta é não. Jamais aconteceu no passado. Aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro. Acontecerá no agora. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na nossa consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. E de repente tudo parece vivo, irradia energia e emana do ser agora. Ele também fala que desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições religiosas apontaram agora como a chave para uma dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu assim um segredo, porque não é ensinado nem em igreja, nem em templos, nem em lugar nenhum. Se você vai numa igreja, você pode ouvir passagens do evangelho tipo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade, a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidos. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e dessa forma provocar uma profunda transformação interior. Você está percebendo? Você não volta o vídeo um pouquinho, mas não deixa esse insight passar no seu agora. Ele diz também que quando estamos no absolutamente presente, nenhum sofrimento, nada que somos em essência pode permanecer em nós. O sofrimento precisa assim do tempo e não pode viver do agora.
Ele pede para você ter muito cuidado com o tempo do relógio e o tempo psicológico, pois se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos fazendo o tempo do relógio. Sabemos bem onde queremos chegar, mas, sabe, estamos dando muita atenção ao passo que estamos dando. E se insistimos muito é porque estamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixando de respeitar o agora. Reclamar é uma não aceitação de algo. E essa atitude contém uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, você se transforma em vítima. Quando você fala, você está no controle. Portanto, mude a situação, agindo ou falando, caso seja necessário, ou então fuja da situação, ou não aceite. Tudo mais é loucura. Quando estamos presentes com todo o nosso ser e atenção, não existe espaço para lembranças, fantasias, antecipações, não há tensão nem medo, apenas uma presença alerta. Ele diz também que o silêncio é um condutor mais potente do que a presença. Portanto, quando você ouvir essas palavras, perceba o silêncio entre e sobre as palavras. Perceba os espaços. Ouça o silêncio onde quer que você esteja. É um caminho fácil, sabe, para você se tornar presente, mesmo quando há barulho. Há sempre um pouco de silêncio sobre e entre as palavras. E a serenidade é a presença, a consciência livre e forma de pensamento. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração. Enquanto a sua mente absorver toda a sua atenção, ela transforma em matéria mental e você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. E tudo que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar de uma atividade mental. A sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental, vulnerável e indispensável, que cria um medo. E esse passa, sim, a ser uma emoção oculta, predominante. E você deve se conectar com seu corpo interior, dirigir a sua atenção para dentro do seu corpo, sentir lá fundo a vida nas suas mãos, braços, abdômen, pernas, em todas as partes. Sinta o campo de energia assim, sutil, impregnado por todo o seu corpo. Quanto mais atenção você der, maior será a sensação, mais clara e forte ela ficará. E talvez você consiga obter uma imagem do seu corpo assim ficando luminoso. E você pode penetrar mais fundo. O corpo que você vê e toca é só um delicado véu de ilusão. E debaixo dele encontra-se o seu corpo interior, invisível, a porta de entrada para o seu ser, para a vida não manifesta. Com essa prática, você pode fortalecer o seu sistema imunológico, inundando o seu corpo com a consciência. É um excelente exercício para fazer à noite antes de dormir e assim que acordar de manhã, antes mesmo de se levantar. Você também pode aumentar a sua criatividade, usando-a em parceria com o seu corpo interior. Ele poderia dizer assim, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. Quando você parar para ouvir outra pessoa, não escute só com a mente, escute com todo o seu corpo. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Prestar, assim, atenção ao silêncio exterior deixa a sua mente serena. O autor diz que a verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa, portanto, de todos os desejos, necessidade, cobiça. É libertar-se do pensamento compulsivo da negatividade. E, acima de tudo, do passado, do futuro, como uma necessidade psicológica. Ele diz que o amor é um estado do ser, que não está do lado de fora, mas lá dentro de nós.
não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar, não depende de um outro corpo, de nenhuma outra forma externa. E no estado de iluminação, você é você mesmo, se funda em um só. E quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. E ninguém jamais vai conseguir ter a menor ou maior discussão conosco, porque não importa quanto eles tentem, não vão conseguir discutir com alguém completamente consciente. A nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Todos os males são efeitos da inconsciência. E a entrega é a sabedoria simples, mais profunda de submeter-nos e não nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Ou seja, se entregar é aceitar o momento presente, sem restrições e sem nenhuma reserva. Você atrai e transmite aquilo que transmite o seu estado interior. O autor diz que não chama isso de encontrar Deus, porque como se pode o que nunca foi perdido? A própria vida é você. A palavra Deus para ele é assim limitadora, não somente por milhares de anos de má interpretação e uso equivocado, mas também porque pressupõe uma outra identidade que não seja você. Deus é o próprio ser, não um ser. Não pode haver nenhuma relação aqui de sujeito e objeto, nenhuma dualidade, nenhum você e Deus. A percepção de Deus é a coisa mais natural que existe. O fato estranho e incompreensível não é que possamos nos tornar conscientes de Deus, mas sim que não sejamos conscientes de Deus. O perdão só acontece quando você acessa o poder do agora, que é o seu próprio poder. Isso tira a força do passado, você percebe profundamente que nada do que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia te atingir, nem te leve à essência de quem você é. E todo o conceito de perdão, então, se torna desnecessário para ele. Sabe quando você vai poder dizer que se entregou? Quando você não precisar mais fazer essa pergunta. Pois é isso aí. Eu tenho que te dizer, sabe, gente, que não foi nada fácil fazer uma leitura e uma interpretação de uma pessoa que tem, assim, pensamentos diferentes de mim. Mas, assim, tem pontos interessantes nessa narrativa que mostram uma outra maneira de pensar as coisas também. Eu acho que é através dessa dualidade de pensamentos que nós podemos extrair a sabedoria, a essência da sabedoria, de entender o outro, sabe? Eu acho que isso é o verdadeiro amor e a verdadeira empatia. É assim que eu penso. Esse é o meu resumo dessa semana para você e eu desejo, sabe, que você me siga e acompanhe, independente do que vamos ler, porque o homem faz planos, mas a última palavra vem sempre do Senhor. Um beijo, até a próxima. Tchau.